Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje é Natal, um dia muito especial e eu creio que todos nós estamos muito felizes por poder desfrutar este dia com nossos amigos e familiares. É um dia em que nós damos e recebemos presentes, um dia de luzes em que podemos realmente viver momentos felizes com os nossos queridos. Muitos celebram o Natal, mas poucos param para perguntar: por que Jesus veio a este mundo? Então, onde começa a história do Natal? Adão e Eva caíram em pecado. Eu creio que esta é uma história que todos nós conhecemos a partir da Bíblia, em Gênesis capítulo 1. Nós conhecemos que Adão e Eva foram criados por Deus e depois de Deus orientá-los e mostrar como eles deviam viver, infelizmente eles desobedeceram e caíram em pecado. Mas nós encontramos Deus provendo uma saída para eles. E quando lemos na palavra de Deus, na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós podemos ler estas palavras especiais, onde Deus mostra uma saída para a situação que eles estavam vivendo, a situação de pecado do pecado que eles caíram. E nos diz a palavra: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós encontramos esta primeira profecia da Bíblia, mostrando que Deus enviaria um Salvador para resgatar a humanidade. Esta é a história do Natal, a história da redenção, da promessa de um Salvador. Quando nós olhamos em todo o Antigo Testamento, nós podemos encontrar profecias de um Salvador que viria para salvar o ser humano dos seus pecados. E todas estas profecias se cumpriram em Jesus. Por exemplo, um mensageiro anunciaria a vinda de Jesus. Essa foi uma profecia feita 800 anos antes de Cristo, em Isaías capítulo 40, verso 3, que deveria ser preparado o caminho do Senhor. E o cumprimento em Mateus 3:1, que diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Uma outra profecia anunciando a época do nascimento de Jesus. Nós encontramos o cumprimento dela em Lucas capítulo 2, versos 1 a 2, a profecia de Daniel 9, 25. Uma outra profecia que encontramos é a respeito do lugar do nascimento de Jesus. Essa é uma profecia muito clara que foi feita entre 738 a 698 a.C., onde Miqueias diz o local exato em que Jesus nasceria. E nós encontramos o cumprimento dessa profecia em Lucas capítulo 2, versos 4 a 7. Uma outra também bastante conhecida é de que Jesus nasceria de uma virgem. Em Isaías 7,14, 800 anos antes de Cristo nascer, ali nos diz de que Jesus nasceria de uma virgem. E nós conhecemos o que nos diz a Bíblia a este respeito, de que Jesus nasceu de Maria, uma virgem. E ainda temos outras profecias, como por exemplo, de que Jesus seria homenageado pelos reis. Temos também uma que fala sobre os presentes trazidos a Jesus, encontramos em Isaías capítulo 60, verso 6. Ainda uma profecia a respeito da matança dos meninos, que foi algo que aconteceu quando Jesus nasceu. E ainda a respeito da fuga para o Egito. Existe um propósito em tudo o que fazemos. Ao acordarmos todas as manhãs, nós fazemos planos e procuramos alcançar algo. É estranho fazer qualquer coisa sem propósito. Deus também tinha um propósito quando enviou Jesus para este mundo. Muitos celebram o Natal, mas poucos param para perguntar: por que Jesus veio a este mundo? Deus disse isso muito claramente no primeiro Natal. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, nós lemos:
E o anjo lhes disse: Não temais, pois que eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu com um propósito claro. Ele estava em uma missão quando ele nasceu. E esse objetivo tem a ver com você. Não creio que Deus faça nada que seja desnecessário. Deus sempre tem um plano, um propósito. Deus não desperdiça a sua energia. Ele tem um propósito também para o Natal. Um texto bastante conhecido, de Mateus, capítulo 1, verso 21, nos diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus nos enviou um Salvador. Se você e eu não precisasse de um Salvador, Deus provavelmente não passaria por todo o sacrifício em nos enviar um. O fato de Ele ter enviado um Salvador a este mundo significa que nós precisamos de um Salvador. Deus quer que você saiba que você precisa de um Salvador. Mas por que precisamos de um Salvador? Na verdade, porque somos infligidos com esta doença que a Bíblia chama pecado. Nós viramos as costas para Deus. Isaías 53, verso 6, nos diz a respeito da realidade nossa como pecadores. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus quer que você conheça 3 coisas. A primeira delas, de que Jesus o salva de seu pecado. Segundo, Ele o salva para um propósito. E, em terceiro lugar, Ele o salva por sua graça. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus quer salvá-lo do pecado. O pecado é mais que apenas fazer coisas malignas. O pecado é uma atitude que diz: Deus, eu não preciso de você. Eu quero ser o meu próprio chefe. Deus, você faz o seu e eu vou fazer o meu. Você não me incomoda e eu não incomodo você. O pecado é uma rejeição de Deus e de seus caminhos. O resultado disso é que nós nos colocamos numa posição como se fôssemos deuses. Você está dizendo: esta vida é minha. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, não o que Deus me diz para fazer na terra. Esta separação resulta em uma vida de confusão e sem objetivo. Perdemos o sentido do que é de valor, o que é bom e o que é certo. Criamos nossas próprias regras e estabelecemos nossas próprias leis. Esses problemas surgem porque as pessoas não estão mais conectadas a Deus. Então, Jesus Cristo deve vir. Ele vem para reconectar o que foi perdido por causa do pecado. Ele vem para preencher a lacuna causada pelo pecado. O anjo disse a José: dê-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus não quer que você ande por aí carregando este peso de pecado o tempo todo. Pode haver algumas coisas na sua vida que você deseja mudar, mas você não consegue. Você não tem poder para mudar. A Bíblia diz que você não pode remover o pecado, somente Jesus pode. Você precisa de uma ajuda externa. Você precisa do poder de Deus. Você precisa de Jesus Cristo. Você pode estar procurando a salvação nos lugares errados. Você está procurando esta única coisa que lhe dará satisfação, significado e paz na vida. Se eu pudesse conseguir um bom trabalho, minha vida estaria bem? Ou se me tornasse rico, ou conseguisse uma promoção, ou me casasse, ou comprasse uma casa maior, então tudo seria perfeito? É o que pensamos. Você tem feito isso por muitos anos, mas sua vida continua a mesma. A questão é que você está olhando e procurando nos lugares errados. É por isso que você está frustrado. O problema não está longe de você. Na verdade, o problema está em você. A Bíblia chama isso de pecado.
Jesus diz em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Você precisa limpar o seu interior. Não importa onde você vá, se você não resolver o seu problema dentro de você, você está carregando isso com você onde quer que você vá. Deus nos dá resposta para este problema. Não está em nenhum lugar, não está em nenhum programa, não está em uma pílula. A resposta ao seu problema está em uma pessoa. Somente Cristo pode mudar o nosso interior. Você precisa retornar a Deus. Você foi feito por Ele e para Ele, e até que você entenda isso, a sua vida nunca terá sentido. Então, primeiro precisa ser salvo dos seus pecados. Jesus veio fazer isso. Ele tirou o seu pecado quando Ele morreu na cruz. Acredite em Jesus e seu pecado será perdoado. Ele entra em sua vida e muda você por dentro. A segunda coisa que você precisa saber é que Deus o salva para um propósito. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vivemos para glorificar a Deus, nós fazemos isto obedecendo e fazendo sua vontade. O autor Rick Warren diz que as pessoas vivem em 3 níveis: o nível de sobrevivência, o nível de sucesso ou o nível mais alto, o nível da significância. A maioria do mundo vive no nível de sobrevivência. Metade do mundo, que é de 3,5 bilhões de pessoas, vivem com menos de $5 por dia. Isso é sobrevivência. Aqui no Canadá estamos melhor. Você está no nível do sucesso em comparação com o resto do mundo. Não estamos sobrevivendo, porque temos mais do que o suficiente. No entanto, as pessoas não estão satisfeitas e felizes. Por quê? Se temos uma vida confortável e decente, por que não estamos nos sentindo satisfeitos? Porque você foi feito para mais do que isso. A fama, a riqueza e o sucesso não são os objetivos finais da vida. Você foi feito para a significância, por um significado. E o significado vem de conhecer a Deus, conhecer o seu propósito para a sua vida e depois seguir o que Ele pede. Todo sucesso no mundo não pode lhe dar isso. Você nunca encontrará satisfação e significado vivendo para si mesmo. Você precisa de algo maior que você. Você precisa viver para Deus. Você ouve a sua palavra e lhe obedece porque você é feito para conhecer a Deus. Você foi feito para glorificar seu nome. O autor J.I. Packer diz que será muito triste se vivermos a vida sem Deus. Ele escreveu: somos cruéis para nós mesmos. Tentamos viver neste mundo sem saber sobre o Deus de quem é o mundo e quem o dirige. O mundo se torna um lugar estranho, louco, doloroso e a vida nele um negócio decepcionante e desagradável para aqueles que não sabem sobre Deus. Desconsidere o estudo de Deus e você se condena a tropeçar e andar errante pela vida com os olhos vendados, por assim dizer, sem sentido de direção e sem entender o que o rodeia. Desta forma, você pode desperdiçar sua vida e perder a sua alma. A terceira coisa que você precisa saber é que Deus o salva pela sua graça. Jesus o salva do seu pecado. Ele o salva para um propósito. Ele o salva pela sua graça. Deus fez tudo isso porque Ele o ama. E Jesus veio porque Ele quer dar-lhe uma esperança e um futuro. A Bíblia diz:
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Isso significa que você não merece isso. Você não ganha, você não pode comprar o seu caminho para o céu. Você não pode ser bom o suficiente simplesmente para entrar no céu, porque o céu é perfeito e você não é perfeito. E eu também não sou. Temos que entrar no céu com o bilhete de outra pessoa. E esse é Jesus Cristo. Ele era perfeito porque Ele era Deus. E Ele pagou o preço por mim. Isso é graça. A graça é quando Deus te dá o que você precisa e não o que você merece. Graça é quando Deus diz: eu vou tomar o seu problema e torná-lo meu problema. E Jesus, então, morre por nós. Alguém disse: graça é a riqueza de Deus dada a você na despesa de Cristo. Deus te dá o melhor. E quem paga? Jesus paga por isso. Em outras palavras, a salvação não pode ser obtida, comprada. Você não pode fazer o seu caminho para o céu. Deus vai te dizer: desculpe, você não tem suficientes boas obras em você para fazer isso. É apenas um presente. E o que você faz com o presente? Apenas aceita, apenas recebe. Por que damos presentes no Natal? Porque Deus deu o dom de seu Filho para você. Pela graça, Ele pagou por isso. É por isso que damos presentes, porque Deus nos deu o maior presente para o Natal. Um dia, na hora do culto de uma igreja, um jovem pastor convidou seu amigo, um pastor idoso, a dizer algumas palavras de saudação antes do seu sermão. E ele terminou com uma história, e eu vou contar para vocês. Deixe-me contar uma história, disse ele. Um dia, um pai, seu filho e um amigo de seu filho estavam navegando pela costa do Pacífico. Uma tempestade súbita veio e bloqueou qualquer tentativa de voltar para a costa. As ondas eram tão altas que, embora o pai fosse um marinheiro experiente, ele não conseguiu manter o barco em posição vertical. E os três foram varridos para o oceano. Agarrando a uma corda de resgate, o pai teve que tomar uma decisão mais impetuosa e ousada de sua vida. Para qual dos meninos ele jogaria a outra extremidade da corda, a corda da vida? Ele só teve segundos para tomar a sua decisão. O pai sabia que seu filho era cristão e também sabia que o amigo de seu filho não era cristão. A agonia de sua decisão não podia ser acompanhada pela torrente de ondas. Quando o pai então gritou: "Eu amo você, filho!", ele jogou a corda de vida para o amigo de seu filho. Quando o pai tirou o amigo de volta, seu filho havia desaparecido sob as ondas furiosas no escuro da noite. Seu corpo nunca foi recuperado. O pai sabia que seu filho entraria na eternidade com Jesus e não podia suportar o pensamento de que o amigo de seu filho entraria na eternidade sem Jesus. Portanto, ele sacrificou seu filho para salvar o amigo de seu filho. Então, aquele idoso pastor disse à igreja: "Quão grande é o amor de Deus, que Ele fez o mesmo por nós. Nosso Pai Celestial sacrificou seu Filho unigênito para que pudéssemos ser salvos. Exorto-vos a aceitar sua oferta para resgatá-lo e apoderar-se da corda de vida que Ele está jogando para você hoje." Com isso, o ancião se assentou na sua cadeira. Após o serviço, 2 adolescentes chegaram ao homem e disseram: "Essa foi uma boa história", disse o menino de maneira educada, "mas não acho muito realista que um pai desista da vida de seu filho para salvar o outro menino." "Bem, com certeza não é muito realista, não é? Mas estou aqui hoje para lhe dizer que esta história me ajuda a entender o que deve ter acontecido e como deve ter sido difícil para Deus desistir de seu filho por mim."
você vê, eu era o pai e seu pastor é o amigo do meu filho. Você entende o quanto Deus o ama e anseia por salvá-lo? Ele quer salvá-lo de suas mágoas, de suas andanças sem rumo. Ele quer salvá-lo do pecado. Ele quer salvá-lo para o seu propósito, para que você possa viver uma vida abundante e glorificar o nosso grande Deus. Ele quer salvá-lo por sua graça. Você deve parar de tentar fazê-lo sozinho. Você deve colocar sua vida nas mãos de Deus. Você precisa se entregar a Deus, deixar que Ele seja Deus em sua vida. Deixe Deus ser Deus. Há apenas um Deus e você não é Deus. Sempre que você começa a agir como Deus, você vai ficar sob estresse, porque você não é feito para lidar com a vida sozinho. Jesus Cristo morreu por seu pecado e é por isso que celebramos. É por isso que Ele enviou para nós um Salvador. Você está disposto a aceitar a Jesus como seu Salvador? Você estaria disposto a aceitar este presente de Deus? Você será grandemente abençoado ao fazer isso. Portanto, meu querido, aceite este presente maravilhoso de Deus. E eu desejo a você um Feliz Natal. Um Feliz Natal na graça de Deus, no amor de Deus. E que realmente Jesus possa nascer no seu coração, não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida. Meus amigos, Natal é tempo de presentes. E aqui no Está Escrito Canadá, nós temos um presente muito especial para vocês. Eu quero falar sobre a grande esperança. Eu garanto, se vocês lerem este livro, que as suas vidas vão ser mudadas para sempre. Se você tem problema, se está doente, se está a sofrer aqui neste mundo, lê este livro e você vai ver a mudança que Deus pode fazer em sua vida. A informação para ter este livro agora vai estar lá no ecrã. É só nos telefonar ou mandar mensagem e podem receber este livro completamente grátis. Que Deus abençoe. E agora convido você para orar comigo. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial que é o Natal. Te agradecemos, Senhor, especialmente porque hoje podemos compreender, Senhor, que maravilhoso presente recebemos de Ti, que é a salvação dos nossos pecados através de Jesus. Te louvamos, Senhor, porque esse presente maravilhoso está disponível a nós, precisamos apenas aceitar a Jesus como aquele que nos salva. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial neste Natal, especialmente para aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que estão talvez sozinhos ou mesmo com a sua família, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor, trazendo paz ao seu coração, alegria, esperança, e que todos nós possamos reconhecer, Senhor, que grande presente, que dom maravilhoso recebemos, a ponto de nós podermos ter de volta a vida eterna, ter o perdão dos nossos pecados e poder ter paz e viver uma vida feliz. Ajuda-nos, Senhor, a viver este presente, aceitando Jesus em nosso coração e permitindo que Ele transforme a nossa vida. Pai, eu te peço que conceda sempre a Tua presença no coração de cada um dos nossos ouvintes. Que Jesus possa nascer no coração de cada um, não neste Natal, mas não apenas neste dia, mas em todos os dias da sua vida. E nós todos possamos, Senhor, viver uma vida abundante, uma vida feliz e tendo, Senhor, a certeza da salvação em Jesus e da vida eterna que Ele veio nos alcançar. Te louvamos e agradecemos por esta graça. Nos dê, Senhor, um Natal maravilhoso, um Natal realmente feliz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Como foi bom estarmos juntos no programa de hoje, compreendendo a respeito do propósito do Natal, e especialmente porque Jesus veio a este mundo. Como é bom compreender a verdadeira história por trás do Natal e o seu verdadeiro significado. Eu estou muito feliz em poder estar com você, eu quero mandar um abraço a todos vocês que me ouvem e quero dizer para vocês que esse é um dia especial em que nós devemos realmente desfrutá-lo com os nossos amigos, familiares e, acima de tudo, permitindo que Jesus habite e nasça em nosso coração. E realmente você vai ter um feliz Natal. Que Deus possa abençoar a todos vocês e que dê a todos nós um dia muito gostoso, um dia abençoado e maravilhoso, um Natal realmente feliz. E eu gostaria que você não se esquecesse, lembre-se sempre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de todos nós aqui do Está Escrito Canadá, nós queremos desejar a você e a todos os seus familiares um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.